Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Jai, eu sou pastora, esposa e mãe. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos. Então, vem comigo e vamos falar sobre isso. Bom, eu quero começar esse vídeo já pedindo para você que não é inscrito nesse canal, para você se inscrever. Me ajude bastante quando você se inscreve e deixar aqui a curtida, o seu likezinho, tá bom? E se você desejar também no final, pode deixar o seu comentário, fala se esse vídeo fez sentido para você. Bom, eu tenho pensado muito sobre sonhos, por quê? Eu dei um spoilerzinho no finalzinho do vídeo da semana passada, mas eu tô lançando um livro em breve. E desde criança, quando eu tinha assim por volta de uns 8, 9 anos, eu desejei lançar um livro. É claro que quando você é criança, né, os pensamentos são meio descoordenados e tal. E eu até escrevi algumas coisas, escrevi poemas quando eu tinha por volta dos 10, 11 anos, mas eu nunca trouxe a público, nem os meus poemas, nem as histórias que eu escrevia, nada. Só que agora eu vou lançar aí um livro, aí até o final desse primeiro semestre, até junho eu tô lançando um livro, e isso é a realização de um grande sonho, desde a infância, né? Eu tenho, assim, uma paixão pela leitura e tenho uma paixão muito grande por escrever. Sempre escrevi, desde que eu me conheço por gente. Escrevia cartas, né? Na época que se escreviam cartas. Depois eu fui mudando para poemas. Depois eu fiz histórias curtas. E agora eu vou lançar uma biografia falando um pouco sobre a minha vida, sobre as lições que eu aprendi ao longo dela. E eu gostaria muito, né, que você já se programasse para comprar esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser um livro que vai ser maravilhoso compartilhar com você a minha história, mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão se ver nessa história. E por que eu comecei falando que eu ia falar sobre sonhos? Por causa do livro, mas eu quero trazer para você aqui uma reflexão. Quem é o grande sonhador que a Bíblia fala? Né? O grande sonhador que nós temos aí está lá em Gênesis 37, que é José, o famoso José do Egito. E eu fico me perguntando, né? José ele tinha 17 anos quando ele teve um sonho. Ele era adolescente ainda. 17 anos quando ele teve o sonho que ele seria maior que os seus irmãos e maior que o seu pai. E por causa desse sonho, ele foi humilhado, ele foi envergonhado pelos seus irmãos, e ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo para uma terra distante. E eu quero fazer a primeira reflexão aqui. Você já abriu mão de algum sonho? Se você já abriu mão de algum sonho, eu quero que você coloque aqui depois um comentário. Que você abriu mão de um sonho, mas você vai entender no finalzinho aonde eu quero chegar. E José, ele sonhou que ele seria grande, que ele seria maior que os seus irmãos. E é claro, né, ele era o mais novo até então. É claro que os irmãos ouvindo isso, eles pensaram, nossa, que cara arrogante. Como que ele fala que ele vai governar sobre nós e sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe? Que absurdo! E quantas vezes nós mesmos nos deparamos com pessoas ao nosso redor e muitas vezes da nossa família, pessoas com quem a gente compartilha sonhos, projetos, objetivos, né, desejos, e essas próprias pessoas da nossa família, elas nos colocam para baixo, elas falam, olha, eu acho que não vai dar certo, ai, não vai por esse lado, né? E quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que é o nosso sonho? Só que existe um grande detalhe aqui. José, ele sonhou os sonhos que Deus deu para ele. E essa é a grande chave, né? Qual que é o sonho que vai dar certo? Qual é o sonho pessoal que vai dar certo? O sonho pessoal que você sonhar baseado naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Então, comece a pedir para Deus alinhar o teu sonho, o teu projeto, o teu objetivo com a vontade dele. Porque eu tenho certeza que vai casar.
Durante muitos anos, eu escrevi e nunca divulguei nada, porque não era vontade de Deus para minha vida, né? Deus, ele desejava que eu escrevesse e que essa escrita fizesse com que outras pessoas conhecessem o nome dele, com que outras pessoas tivessem também a sua vida transformada, assim como eu relato que a minha vida foi transformada nesse livro. E José, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de José? O propósito de José, desde o princípio, foi governar. Então ele foi enviado, foi levado como escravo. Só que ele chegou na casa de Potifar e ele governou. Ele cuidou da casa. Depois ele foi levado para a prisão. E na prisão também ele governou. Né? Em tudo que José fez, ele teve graça mesmo nas coisas mais difíceis. E eu tenho certeza que se você está me assistindo até aqui, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like, mas se você está me assistindo até aqui, você pode ter passado por muitos e muitos momentos de frustração como eu, por desejar viver um sonho que às vezes não estava alinhado àquilo que era a vontade de Deus. E quando as coisas estão alinhadas com a vontade de Deus, você prospera. Porque a palavra de Deus fala lá em Gênesis 39 que José prosperou até na prisão, porque Deus dava graça a ele. Deus dava graça a José. O que é graça? É um favor que você não merece. Né? Independente da situação que você está, as coisas acontecem e dão certo para você. Quando você está vivendo a vontade de Deus, quando você está vivendo um sonho que vem realmente do coração de Deus, as coisas dão certo, elas prosperam, elas fluem. Né? E esse é um grande sinal de que Deus está no negócio, de que Deus está com você. Então eu quero falar para você hoje, abandone os planos que não são de Deus para tua vida. Abandone os sonhos que não são de Deus para tua vida. Eu nunca vou me esquecer, quando eu tinha por volta de uns 11 anos, eu queria virar Chiquititas, uma atriz. E estava tendo, né, seleção na época, né? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, vindo do Maranhão com a minha família, e teve uma seleção para Chiquititas. E eu fui, né, com milhares de crianças para o SBT. Gente, eu cheguei lá por volta de umas 10 da manhã. A fila, eu te juro, tinha mais de umas 5.000 crianças. Era tão grande que a gente começou a adentrar o matagal que tem ali na rodovia Anhanguera, que é onde fica, né, a sede do SBT. A gente começou a adentrar esse matagal porque era muito grande. E a gente chegamos a ficar ali 2, 3 horas e nem andou a fila, sabe? E assim, eu lembro, aquilo para mim foi uma lição, porque eu lembro que, é claro, eu era uma criança, né? Tava entrando na adolescência, mas eu tinha, assim, o sonho de ser uma Chiquititas, porque tava no auge na época. Só que aquilo para mim foi um grande ensinamento, porque não era para ser. Não era para ser. A gente não conseguiu nem mover. Ficamos quase 4 horas na fila e a gente não conseguiu andar um passo. Por quê? Porque, é claro, as pessoas que seriam as novas Chiquititas, elas já tinham sido escolhidas, ou já estavam lá dentro fazendo, né, o teste e tal. Já tinha algo marcado, já tinham cartas marcadas ali. Mas eu achei muito legal porque a minha tia que foi comigo, foi a tia Ivana, e em nenhum momento ela falou assim pra mim, já tem carta marcada, não vai dar certo. Em nenhum momento. Ela falou assim, não, você quer ir? Eu vou te levar. Né? Ela desejou aquilo comigo, ela sonhou junto comigo, mesmo ela sabendo que não daria certo. E aquilo foi um ensinamento para mim depois, né? Porque eu entendi que não era a vontade de Deus para minha vida. Não era o que Deus tinha para mim. Tudo que Deus tinha para mim, tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus teve para mim, sempre fluiu, sempre deu certo, sempre caminhou. E que isso fique como sinal para você. Quando chegou a hora de José se apresentar a Faraó, ele tinha por volta de 30 anos. Ele tinha passado ali 13 anos, já entre ser escravo e na prisão. Só que depois disso, depois que ele se apresentou a Faraó, ele foi colocado novamente como governante, mas agora de toda a nação do Egito. E por que eu tô falando isso para você? Porque às vezes o processo que você vai passar é um processo pequeno. Ele passou 13 anos ali. Só que ele viveu até os 110 anos. Ele passou 80 anos governando a terra do Egito. Ele passou 80 anos vivendo aquilo que Deus tinha para ele. Ele passou 80 anos no propósito dele. Ele passou 80 anos vivendo aquele sonho que Deus tinha colocado. Então eu quero finalizar essa mensagem para você dizendo: não deixe de sonhar.
mas sonhe certo. Sonhe aquilo que Deus tem para você. Alinhe o teu sonho com o propósito de Deus e eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário. Também estou nas redes sociais, no canal Sempre Foi Deus, no Instagram Sempre Foi Deus, canal da Jai, e no Jainara Ribeiro 12, tá bom? Espero você semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.